digo assim, a minha pressa é que Jesus volte. Nada mais pode trazer tanta pressa ao meu coração. Ah, mas você vai fazer isso, vai fazer aquilo, como é que vai ser hoje e tal? A minha maior pressa é que Jesus volte, né? É o meu maior anseio. E não as outras também, coisas, pastor, né? eu também. É que Jesus volte. A Bíblia diz de forma tão Fala, clara. é hoje. Hoje, agora, né? É agora, pastor. Em Apocalipse 21 diz de forma tão clara de que ele enxugará toda a lágrima do nosso olho, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. A gente não vai ser mais habitado por ele, mas agora ele coabitará, nós coabitaremos com ele, ele será o sol, não existirá mais sol porque ele será a luz do mundo, né? Assim como era no princípio, lá em Gênesis você vê que Deus cria o sol, mas antes dele criar o sol para governar de dia, ele já existia o dia. E ele cria o sol e a lua para governar dia e noite, mas antes de tudo isso, já existia ele, a luz, ele. As plantas já nasciam e tudo já acontecia sem a presença do sol. E o sol está ali depois para poder dividir dia e noite. E no final dos tempos, fala exatamente Apocalipse 21, que ele vai ser a luz do mundo e o sol, todas essas coisas não vão mais precisar. Eu acredito na volta de Jesus, acredito que é iminente. Eu acredito que é a qualquer instante. Eu acredito que a gente está conversando aqui agora e pode ser agora. Uau. E eu ficaria muito feliz. Eu também. Né? Eu acho que a gente, às vezes, se prende muito na teologia em assuntos que são importantes, mas, às vezes, o conhecimento da teologia, se não tomarmos cuidado, pode também desviar o verdadeiro foco. É verdade. Porque, assim, o grande foco da teologia é apontar para Jesus Cristo, é apontar para Deus. Jesus é o centro de toda a palavra. Ele está em todos os textos. Ele está no Antigo, no Novo Testamento, em todo lugar. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava na criação. E nada teria se feito se não fosse por ele. Mas quando a Bíblia, para mim, se resumiria quando a gente olha para Hebreus 9, 27, que diz: ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e quando abrir os seus olhos está diante de Deus e do seu juízo. E aí, nessa hora, para mim, não vai mais existir a ideia sobre o que é escatologia, sobre o que é o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo. Mas entender, isso tudo é importante a gente conhecer, entender, porque vai nortear muito do nosso conhecimento bíblico. Mas o mais importante é a gente ter Jesus Cristo no nosso coração de forma muito bem fundamentada, para que quando a gente feche os olhos, porque foi arrebatado, ou porque a gente morreu por uma enfermidade, ou por um acidente, ou de morte natural, quando a gente abrir os nossos olhos, a gente está diante dele e do juízo dele. E isso, para mim, é o mais importante. Escatologia significa estudo do final dos tempos. Estudo do fim das coisas, do fim de todas as coisas. É o estudo que a Bíblia nos propõe, que a gente enxerga na Bíblia textos que não estão somente no livro de Apocalipse. Por exemplo, a gente vai para o livro de Daniel, que é o livro do Antigo Testamento mais escatológico do Antigo Testamento. A gente está estudando lá em Jerezinha agora, dia de quarta-feira, no culto de oração. A gente está estudando o livro de Daniel. A gente está no capítulo 2. Essa semana agora foi o Thales quem pregou, o Thales Vinícius, que eu tive que viajar para Sátiro Dias. E os textos que falam sobre escatologia, eles estão no Antigo e no Novo Testamento. Claro, com mais propriedade no livro de Apocalipse. Sim. Mas a gente tem no livro de Tessalonicenses, como esse, no 2 Tessalonicenses, falando sobre a volta de Jesus, sobre a manifestação do anticristo, quando ela vai acontecer. A gente tem texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 15, Paulo falando que no fechar e abrir de olhos a gente vai estar do Senhor e aí teremos nosso corpo arrebatado. Então, a gente tem muitos textos na Bíblia que endossam o estudo do final dos tempos. Não é somente um livro, mas são vários textos que nós temos no Antigo e no Novo Testamento que vão falar sobre o final dos tempos, a volta de Jesus e o final de todos os tempos, a consumação desse mundo que nós estamos e a descida do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém que desce do céu, que vai transformar tudo isso e voltar a ser como era em Gênesis, no capítulo 1 e 2. E tudo vai voltar a ser exatamente como Deus formou, planejou e criou. Ele permitiu esse tempo chamado pecado, mas tudo vai tornar a ser, como lá no início, como ele formou. Então, a escatologia é o estudo do fim dos tempos,
que tem em versículos, textos no Antigo e no Novo Testamento que vão formatar essa ideia. Uau, que importante, né, a gente estudar. Há uma importância. Há pessoas, pastor, quando a gente fala, às vezes, olha, irmão, vamos estudar mais sobre a volta de Jesus, vamos estudar sobre o fim de todas as coisas. Eu não quero não, porque me dá medo, porque eu sei que muitas pessoas, até se você estiver aí em casa, não tenha medo. Você viu que a gente também leu que o apóstolo Paulo disse que há consolo. Consolai-vos com essas palavras sobre o fim, né? Sobre o arrebatamento, né? E o que é que o senhor acha? Está perto do Senhor Jesus voltar? Se a gente pode dizer, né? Por exemplo, Jesus está voltando, né? Quando a gente fala assim, a gente... Às vezes eu realmente venho aqui com a palavra, quando eu venho falar sobre o fim dos tempos, aqui no canal eu tenho uma playlist que fala sobre o trono, né, de Deus, o trono branco. Temos a palavra aqui também falando sobre o arrebatamento, né, da igreja, que é esse encontro da gente, da igreja do Senhor nos ares, que isso eu fiz até uma música quando eu me converti, chamada Maranata. Não sei se o senhor conhece aquela música, né, que tem Maranata. Sim. Uma esperança. Sim. É minha, porque eu comecei a amar. Quando eu me converti, saí, né, do mundo, né, secular, e o Senhor me trouxe, Deus começou a me falar muito forte no meu coração sobre a volta dele já desde cedo. Há 20 anos. E então, o que é que o senhor acha quando o senhor olha para esses sinais? Jesus está realmente voltando? Está perto, pastor? Fique tranquilo no seu coração. Sim, está muito próximo de Jesus voltar. Heresia seria se a gente colocasse uma data. Sim, né? É verdade. O erro constitui quando a gente, de algum modo, vê alguém tentando determinar uma data. Porque o próprio Jesus Cristo disse, né? Não cabe a mim, a você, cabe somente ao Pai, né? Essa data, esse dia, cabe somente ao Pai, é do conhecimento dele. Sim. Então, determinar um dia é loucura, né? Os sinais que nós vemos no livro de Mateus, capítulo 24, e tantos outros, a gente percebe que as coisas estão caminhando nesse sentido, sim. E que tudo é muito, como eu já disse, eminente. Está tudo muito próximo, é a qualquer momento, né? A iminência da volta de Jesus, a iminência da transformação de toda a estrutura mundial. Sim, a iminência da apostasia, a iminência da constituição do anticristo sobre a face da terra, a iminência do arrebatamento, e aí essa é a grande discussão, se é no início, no final, no meio, se é a qualquer instante, né? Então, eu acredito sim que a qualquer instante Jesus volta. E ele pode voltar. E é assim, uma coisa que eu fico triste, às vezes, é quando a gente acha que a gente pode determinar o dia da volta dele, ou quando a gente pode dizer que a gente pode impedir a volta dele. Nossa. Exemplo. As pessoas dizem assim, sabe por que Jesus Cristo não voltou ainda? Porque você não evangelizou a todas as tribos que estão ali, né? Falam isso, né? Então a gente pode pegar assim, vamos juntar, todo mundo, vamos pegar uma tribo, vamos deixar eles separados ali, porque eles não vão ouvir de Jesus, ninguém fala de Jesus por ele, que ele então não vai voltar. Não é assim. Eu conheço relatos de alguns missionários que quando chegaram numa tribo, eles disseram, vocês são aqueles que vão nos mostrar o caminho, porque Jesus já tinha aparecido a eles e já tinha dito, vai vir um povo aí e vai te mostrar o caminho. Então Jesus não está limitado à minha capacidade ou a minha incapacidade de levar ou de eu não levar. Sim. E isso não quer dizer que a gente não deve pregar, não quer dizer que a gente não deve cumprir o ID. Isso, tá? A grande comissão, né? Não é nada disso, pelo contrário, a gente deve fazer sim, porque o próprio Jesus Cristo de Mateus 28, né? Portanto, ide. E vão em todos os lugares, sabe? E preguem, e batizem, incorporem as pessoas à igreja, faça isso e tal, né? E eu vou estar com vocês todo o tempo. Mas isso é uma ordenança para que eu faça, para que eu cumpra. Mas se eu não fizer, ele vai voltar do mesmo jeito. Então, eu não tenho como impedir a volta de Jesus, como eu também não tenho como determinar qual é o dia da volta de Jesus. Isso cabe ao Pai. Que ele vai voltar? Vai. E o sinal que a gente vê do final dos tempos, rumores de guerras, e pandemias e epidemias e tantos problemas que estão descritos em Mateus 24, sim. Estão todos aí muito claros. Mas não se preocupe, você só não pode determinar a data que ele vai voltar.